Imagine ser jovem, pura, e ter toda uma vida pela frente, mas viver em uma época onde a fé podia custar a própria vida. Uma época onde uma mulher não tinha direito de escolha e onde Roma não aceitava que alguém desafiasse seu poder. Essa é a história de Santa Luzia, uma jovem cristã que enfrentou perseguição, violência e humilhação. E mesmo assim, não negou a fé. Uma história tão forte que atravessou séculos e transformou Luzia na santa protetora dos olhos, da visão e da luz. Mas o que poucos sabem é que a história dela não é apenas bonita, ela é sombria, ela é cruel, e é justamente por isso que ela é inesquecível. Santa Luzia viveu no início do século IV, na cidade de Siracusa, na Sicília, território dominado pelo Império Romano. Naquele tempo, ser cristão era viver escondido, era ter medo de falar, medo de ser visto, medo de ser denunciado. Para compreendermos a magnitude da história de Santa Luzia, precisamos viajar no tempo, de volta ao Império Romano, sob o comando do imperador Diocleciano. Este foi um período de intensa e brutal perseguição aos cristãos. Diocleciano via a crescente fé cristã não apenas como uma nova religião, mas como uma ameaça direta à unidade e aos valores tradicionais de Roma. Ele emitiu uma série de decretos que visavam erradicar o cristianismo de uma vez por todas. Igrejas foram destruídas, livros sagrados queimados, e os cristãos foram forçados a renunciar à sua fé sob pena de tortura e morte. Era um tempo de trevas, medo e incerteza, onde a simples declaração de fé poderia custar a própria vida. Neste cenário de opressão, surge uma jovem chamada Luzia. Seu nome, derivado do latim lux, que significa luz, não poderia ser mais profético. Ela se tornou um farol em meio à escuridão. A luz de Luzia não era apenas para os cristãos perseguidos, mas um símbolo universal de esperança para toda a humanidade. Ela representava a coragem de manter-se firme em suas convicções, a resiliência do espírito humano diante da tirania e a promessa de que, mesmo nas noites mais longas, a aurora sempre chega. Sua existência era um testemunho vivo de que a luz da verdade e da fé não pode ser apagada pela força bruta. A recusa de Luzia em ceder ao poder esmagador de Roma foi muito mais do que um ato de devoção pessoal. Foi uma declaração poderosa de rebeldia espiritual. Ao escolher a fidelidade a Deus em vez da submissão ao imperador, ela desafiou a própria estrutura de poder, que exigia lealdade absoluta. Esse ato de desobediência pacífica, mas inabalável, ecoou através dos séculos. Sua história transcendeu as fronteiras da religião, inspirando não apenas os fiéis, mas todos aqueles que, ao longo da história, lutaram por suas crenças contra a opressão. Luzia nos ensina que a verdadeira força não reside na espada ou no poder político, mas na integridade da alma e na coragem de viver e morrer pela verdade que se carrega no coração. Sua luz continua a brilhar, guiando todos que buscam justiça e liberdade, porque o imperador e seus governadores perseguiam cristãos como se fossem criminosos. Eles eram presos, torturados, mortos em público, tudo para que Roma mostrasse que não existia força maior do que o império. Luzia nasceu em uma família nobre. Era jovem, bonita, respeitada, e sua mãe queria que ela tivesse um casamento forte e vantajoso. Mas Luzia não pensava como as outras jovens. Ela havia consagrado sua vida a Cristo. Ela tinha feito uma promessa secreta: viver em pureza e entregar sua vida a Deus. E isso já era um problema, porque naquela época, uma mulher não decidia seu destino. Ela era prometida, era negociada, era entregue. Mas Luzia tinha algo dentro dela
que Roma não conseguia controlar. Ela tinha fé e tinha coragem. A mãe de Luzia, chamada Eutíquia, sofria de uma doença grave. Alguns relatos dizem que era uma hemorragia que durava anos, e aquela mulher estava desesperada. Então, Luzia levou sua mãe para visitar o túmulo de Santa Ágata, outra mártir cristã. E naquele lugar, Luzia orou com toda a força, pediu cura, pediu misericórdia. E segundo a tradição, sua mãe foi curada. A doença desapareceu. E naquele momento, a fé de Luzia se tornou ainda mais intensa. Ela interpretou aquilo como um sinal, como se Deus dissesse: agora é sua vez. Então Luzia tomou uma decisão. Ela decidiu distribuir sua riqueza aos pobres. Ela começou a ajudar os cristãos perseguidos, começou a levar comida aos famintos, começou a sustentar pessoas escondidas. Ela se tornou uma espécie de luz no meio da escuridão. E é aqui que a história começa a ficar perigosa, porque Luzia tinha um noivo, um homem pagão, que esperava casar com ela e herdar sua fortuna. Mas de repente, ele percebeu que a riqueza estava sumindo. E quando soube que Luzia estava doando tudo, ele se sentiu humilhado, traído. E pior, ele descobriu que ela era cristã, e isso era o suficiente para destruí-la. Ele a denunciou às autoridades romanas. E naquele instante, Luzia passou de jovem nobre para inimiga do império. Ela foi levada diante do governador, e ali começaram as ameaças. O governador exigiu que ela negasse sua fé, que oferecesse sacrifícios aos deuses romanos, que provasse lealdade ao império. Mas Luzia respondeu com firmeza. Ela disse que sua fé não era negociável. E quanto mais ele ameaçava, mais ela permanecia firme. Então, ele decidiu humilhá-la. Ele disse que ela seria levada para um lugar de prostituição. Seria exposta, violada e destruída. Mas a tradição diz que, naquele momento, algo misterioso aconteceu. Quando tentaram arrastá-la, ela não se moveu. Era como se seu corpo tivesse se tornado pesado como pedra. Soldados puxavam, homens empurravam, mas Luzia permanecia imóvel, como se uma força invisível a segurasse no chão. E isso irritou ainda mais o governador. Então ele ordenou que acendessem fogo ao redor dela. Queria queimá-la viva, mas o fogo não a consumia. E quanto mais tentavam, mais ela resistia, como se Deus estivesse protegendo aquela jovem. Mas Roma não desistia. Roma nunca desistia. Então veio a sentença final. Luzia seria morta. Segundo muitas tradições, ela foi atingida por uma espada. E antes de morrer, ela profetizou que a perseguição iria acabar, que Roma cairia e que a fé cristã iria vencer. E foi assim que Santa Luzia morreu, jovem, inocente, mas imortal na história. E então surge o símbolo mais marcante do nome dela. Luzia, Lucha, significa luz. E não é coincidência que ela tenha se tornado associada à visão, aos olhos, à claridade. Porque sua história representa exatamente isso, uma luz que Roma tentou apagar, mas não conseguiu. Com o tempo, começaram a surgir relatos de milagres atribuídos a Santa Luzia. Muitos fiéis passaram a pedir sua intercessão para curas de doenças nos olhos, problemas de visão, cegueira, infecções e até mesmo para situações simbólicas, como enxergar caminhos, enxergar decisões, enxergar a verdade, porque Luzia se tornou a santa que não apenas cura os olhos, mas cura a visão da alma. E até hoje, milhares de pessoas fazem promessas no dia de Santa Luzia. Acendem velas, fazem procissões, pedem proteção
e agradecem por graças recebidas. E a devoção a ela se espalhou pelo mundo inteiro, na Itália, na Sicília. Santa Luzia é celebrada com enorme força. Na Suécia, ela se tornou símbolo nacional da luz no inverno. E no Brasil, existem inúmeras igrejas e cidades que a têm como padroeira. E é impossível falar de Santa Luzia sem falar de um detalhe que emociona qualquer pessoa. Porque a história dela mostra algo que poucos seres humanos conseguem fazer. Ela permaneceu firme quando tudo dizia para desistir. Na jornada da vida, muitas vezes nos encontramos em meio à névoa, com a visão turva, não apenas nos olhos, mas na alma. É nesses momentos que nos voltamos para Santa Luzia, a santa protetora da visão. Mas a sua intercessão vai muito além da cura física. Rezar a Santa Luzia é buscar a luz da fé, uma luz que ilumina o coração e clareia o caminho da nossa vida. A sua história é um testemunho de coragem e entrega total a Deus. Ela nos ensina que a verdadeira visão é enxergar o mundo e a nós mesmos com os olhos da alma, com a clareza que só a fé pode nos dar. É um convite para vermos além das aparências, das dificuldades e das incertezas e encontrarmos o propósito divino em tudo. A famosa oração que começa com: ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e conspurcar vossa alma, é um poderoso lembrete de sua força. Ela não pede apenas a cura dos olhos, mas a coragem de mantermos nossa fé intacta, de escolher a integridade espiritual acima de tudo. É um ato de entrega, pedindo a ela que nos ajude a ver com o coração e a caminhar com a coragem que vem da fé inabalável. Ela enfrentou o medo, enfrentou ameaças, enfrentou humilhação, enfrentou a morte e mesmo assim não cedeu. E isso nos faz pensar quantas vezes nós negociamos nossos valores por medo. Quantas vezes nós desistimos dos nossos sonhos porque o mundo pressiona. Quantas vezes nós deixamos nossa fé enfraquecer por causa da opinião dos outros. Santa Luzia nos ensina que existem coisas que não podem ser compradas, não podem ser vendidas, não podem ser negociadas. A fé verdadeira é aquela que permanece firme quando tudo ao redor desmorona. E talvez por isso ela seja chamada de Luzia, porque em um mundo cheio de escuridão, ela foi luz. E talvez hoje você esteja vivendo um momento em que não consegue enxergar saída. Um momento em que tudo parece confuso. Um momento em que o futuro parece apagado. Se for assim, lembre-se, existe uma luz que Roma não conseguiu apagar. E se ela resistiu ao império mais cruel da história, talvez você também resista ao que está enfrentando agora. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Santa Luzia, rogai por nós. Porque aqui nós não contamos histórias comuns, nós contamos histórias reais que mudaram o mundo.